Olá, sejam todas muito bem-vindas! Aqui no meu canal eu te ajudo a criar o relacionamento dos teus sonhos. O meu nome é Elisa Witzorek e o tema de hoje é a crise dos 7 anos. Mas antes disso, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, para que a gente possa aí alcançar mais e mais mulheres para que elas construam o relacionamento dos sonhos. Vamos lá, vamos falar de crise. Sim, crise dos 7 anos. Quem já não ouviu falar da famosa crise dos 7 anos? Da mesma forma que a gente ouve falar de que o homem, quando chega aos 40 anos, tem a crise dos 40, né? Da onde que tiraram isso, gente? Da onde que tiraram que a gente tem crises, né? Que a gente tem que passar? Ah, esses daí passaram pela crise dos 7 anos, né? Mas vamos entender o porquê das coisas, né? Vamos entender o porquê que a gente ouve isso e por que as coisas se repetem, né? Por que tem a crise dos 7 anos? Primeiro, antes da gente falar o porquê que tem a crise dos 7 anos, vamos entender o que é a crise, o que é o significado de crise. Pelo dicionário, crise significa momento de mudança súbita. Crise é igual a ação ou faculdade de distinguir, decisão, momento difícil. Na Bíblia, o significado de crise vem de uma palavra que se chama crisol, que leva à interpretação da palavra como purificação. Crisol significa purificação. O significado tradicional em chinês de crise significa, então, oportunidade, né? Crise é igual a oportunidade em chinês. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Se a palavra crise significa oportunidade, na verdade a gente está sempre criando esses ciclos, né? A gente sempre tem uma oportunidade, todos os dias a gente tem uma oportunidade, a gente tem a oportunidade de fazer diferente aquilo que a gente faz, né? De sermos melhores, de nos tornarmos melhores. Portanto, estamos sempre em crise, será? Será que a gente está sempre em crise? A famosa crise existencial, talvez, né? Quando a gente começa a se questionar por que faço, para onde vou, o que faço, né? Quando a gente começa a questionar a nossa existência, a gente está em crise existencial, né? Quando a gente começa a questionar aquilo que não faz mais sentido para nós também, estamos em crise. Então, crise significa mudança, significa decisão e significa oportunidade, né? Mas o que é a famosa, então, crise dos 7 anos, né? Por que se fala muito na crise dos 7 anos? Um relacionamento que passa pela crise dos 7 anos, ele tem muito a ver com o teu planejamento do que efetivamente com crise, com oportunidade. E por que eu te digo isso? Primeiramente, com 7 anos de relacionamento, tu não está mais no estado de paixão. Tu não está mais apaixonado por aquela pessoa. A paixão, segundo estudos científicos, ela dura em torno, em média, ela dura em média em torno de 2 anos. Cientificamente falando e neurologicamente falando, a paixão, ela é um estado emocional que é caracterizado pela sensação de alegria, de plenitude, de satisfação, que é percebido muitas vezes pela atração daquela pessoa. Com 7 anos, é muito difícil tu te manter nesse estágio por 7 anos, justamente porque a paixão ela causa situações e ela causa interferência nos nossos neurotransmissores cerebrais que mudam os nossos hormônios, que ativam os nossos hormônios, de forma com que muitas vezes a gente sente calafrio, a gente sente tremor, a gente sente aquele famoso frio na barriga, né? A paixão ela causa isso porque ela causa esse incômodo, essa perda de controle de emoções, tá? Isso tudo é neurológico, né? Então, é muito provável que com 7 anos vocês já não estejam mais nesse estado de paixão. O outro ponto é que com 7 anos de relacionamento, vocês já começam a entrar numa situação de manutenção. Sim, manutenção. Manutenção de vocês,
e manutenção da vida de vocês, do convívio de vocês. Com 7 anos, é muito provável que vocês já tenham a casa de vocês, né? Já tenham constituído aí a família de vocês, enfim, já morem juntos e tal. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente vai morar junto, a gente, via de regra, a gente compra tudo novo, né? A gente compra geladeira nova, a gente compra sofá novo, a gente compra uma casa nova e a gente tá naquela expectativa ali do novo, a gente vive um novo, né? Com 7 anos de relacionamento, o novo já não é mais novo, tu concorda comigo? E as coisas começam a dar manutenção. É a geladeira que estraga, é o fogão que não funciona mais, é o eletrodoméstico que também que pifou, né? É a manutenção da casa que está te exigindo mais, tem que pintar a casa, tem que trocar o jardim, enfim. E o que acontece em muitos casais, e eu acredito que na maioria dos relacionamentos? As pessoas elas não se preparam para as manutenções financeiras que esta família, que esse casal vai ter. E daí com 7 anos começam a aparecer os imprevistos. Os imprevistos gerados pelas manutenções não programadas. Imagina quanto que é trocar de um mês para o outro uma geladeira. É caro, não é? Se tu tiver que dispor desse valor para trocar a tua geladeira hoje, o que tu vai deixar de fazer para vocês dois, para o teu relacionamento? Provavelmente tu vai deixar de sair para jantar, provavelmente tu vai deixar de viajar, provavelmente tu vai deixar de gastar dinheiro com aquilo que faz a magia do relacionamento acontecer, correto? Com isso, o que acaba acontecendo também muitas vezes é que o casal volta a atenção dele para manutenção, para falta de dinheiro muitas vezes. E a falta de dinheiro, ela é um dos fatores determinantes de divórcio no Brasil. Vocês sabiam disso? Que a maioria dos divórcios, quando acontecem, elas não acontecem por falta de amor, elas não acontecem por outros motivos, elas acontecem por falta de dinheiro. Sabe aquele ditado que fala que quando acaba o dinheiro, acaba o amor? É justamente por isso. Porque a falta de planejamento financeiro pode sim levar esse relacionamento a uma crise. Pode sim levar esse relacionamento a um fator extremo de estresse que acaba assim culminando ali em um divórcio, em uma separação, né? Porque a partir do momento que tu não planeja essas situações, que tu não tem, de repente, um fundo de reserva para emergência, que tu não tem este planejamento das manutenções que é necessário fazer com relação a essas despesas extras, tu acaba tendo que dispor do teu orçamento mensal, do teu orçamento que tu tem ali, que muitas vezes vai faltar em outro lugar. E a falta, como eu falei para vocês, acaba fazendo essa interferência direto na energia do casal. Acaba fazendo, a falta de dinheiro gera desconexão, a falta de dinheiro gera brigas, a falta de dinheiro gera falta de intimidade, né? Porque como que tu vai pensar em ter uma noite romântica, em ter uma noite incrível com o teu marido se tu não tem dinheiro, né? Se tu tem que estar te preocupando com como que tu vai pagar a conta de luz, com como que tu vai colocar comida na mesa, né? Não existe isso. Então, o dinheiro ele é muito importante para a manutenção desse casal. O dinheiro ele é muito importante para que tu consiga te preocupar efetivamente com o teu relacionamento, com o teu bem-estar, né? O dinheiro ele é essencial para a gente conseguir viver. A falta de dinheiro, ela é algo que ela interfere significativamente. Eu não tenho como falar para uma pessoa ser romântico se a pessoa não tem dinheiro para ser romântico, entende? Eu não tenho como falar para uma pessoa se preocupar em sair para jantar se ela não tem dinheiro para colocar comida na mesa, por exemplo, né? Então, a falta de dinheiro, ela interfere sim e gera crises, né?
Mas por que crise dos 7 anos? Justamente por isso, porque com 7 anos as coisas começam a dar manutenção. E como vocês já não estão mais naquele estágio de paixão ardente, como vocês já não estão nesse estágio enlouquecedor de fazer tudo incondicionalmente um pelo outro, acaba que, coincidentemente, acontecendo a famosa crise dos 7 anos, que geralmente é trazida, é escancarada, é efetivada pela falta de dinheiro, né? Então, esse é um dos pontos principais da crise dos 7 anos. Mas, Elisa, como então que eu tiro esse foco, né? Como que eu posso passar pela crise dos 7 anos, né? Não existe outra situação se não houver planejamento financeiro. Vocês precisam ter planejamento financeiro, vocês precisam se planejar financeiramente, né? Todo casal precisa disso. E o primeiro ponto para o planejamento financeiro ser efetivo é entender algo que para mim sempre foi muito difícil de entender. E eu demorei muito tempo para entender isso, porque eu não admitia que deveria ser desta forma. Mas um dos pontos principais é que o dinheiro que entra é do casal. Não interessando da onde vem o dinheiro, né? O dinheiro que vocês têm é do casal. Vocês dividem a vida juntos, vocês dividem a cama juntos, vocês estão juntos há sei lá quanto tempo e vocês não dividem o mesmo dinheiro. Vocês já pararam para pensar isso? Casamento é como se fosse uma sociedade. Casamento é como se fosse uma empresa, né? Uma empresa, ela tem fonte de renda, a receita vai entrando, o faturamento vai entrando e o faturamento entra para a empresa. O faturamento não entra para um determinado sócio, né? Ele entra para a empresa e depois ali há o rateio dos lucros entre os sócios, né? Mas um casamento, ele deve ser visto desta forma também. A ideia do planejamento financeiro é justamente essa, é pegar então o dinheiro do casal, pegar o que o marido ganha, o que a esposa ganha e planejar as despesas e as receitas. Sim, planejar como se fosse uma empresa. Esse é o primeiro ponto. Sem planejamento, a gente não consegue prever, por exemplo, gastos. Um exemplo disso, né? Se tu mora num condomínio, por exemplo, o que tu tem lá no boleto do condomínio? Tu tem a despesa de condomínio e tu tem muitas vezes o que lá? O fundo de reserva, correto? Para que serve o fundo de reserva lá no boleto do condomínio? É justamente para esses casos, para quando houver casos que extrapolem aquele planejamento. Estourou a caixa d'água lá do prédio. O fundo de reserva serve justamente para cobrir estas despesas, né? E por que quando a gente está no nosso relacionamento, a gente não tem um fundo de reserva para cobrir essas despesas extras, né? Para cobrir essa manutenção que muitas vezes acaba, quando não está planejada, quando não está prevista, interferindo sim no relacionamento, porque interfere no financeiro, né? O carro estragou, a manutenção do carro vai dar X valor lá. Da onde tirar esse dinheiro, né? E aqui a gente está falando da nossa realidade, né? Aqui todo mundo tem que trabalhar bastante, tem que suar bastante a camisa, tem o dinheiro contado muitas vezes, né? Então, como que a gente faz para planejar isso? Planejamento financeiro do casal igual empresa. Despesa de um lado, receita do outro, o que que entra, o que que sai. Elisa, tu está dizendo para eu ter uma planilha de Excel? Sim, estou dizendo para ter uma planilha de Excel para que tu possa programar as tuas despesas, para que tu possa daqui a pouco identificar aonde está o teu gargalo, aonde o valor está saindo mais, aonde tu pode muitas vezes mapear ali o que tu pode fazer para entrar mais dinheiro, talvez. O que tu pode fazer para estancar ali o teu gasto mensal em determinada coisa que talvez não seja importante, né?
Tu precisa trazer à luz essas coisas, tu precisa trazer à luz o teu planejamento financeiro para que tu não caia na crise dos 7 anos, e dos 7, dos 14, dos 8 e dos 10, independente da data da crise, tu entende? A maioria das crises nos relacionamentos, elas estão ligadas à falta de dinheiro. Mas na maioria das vezes, as crises que passamos, elas têm o start, elas têm o início na questão financeira, na questão de planejamento financeiro, né? Porque ao passo que tu começa a focar o teu pensamento, os teus sentimentos na escassez e na falta de dinheiro, na falta disso, na falta daquilo, tu não consegue focar nas coisas que vão de fato transformar o teu relacionamento, tu entende? E aí uma coisa leva a outra, né? Uma coisa puxa a outra. E quando vocês veem, vocês não estão mais fazendo nada para vocês dois. Nada para se voltarem para os dois novamente. Nada para se olharem, para se admirarem, para estarem juntos, né? Porque vocês estão focados na falta. Vocês estão focados na falta de dinheiro, em como fazer para conseguir superar essa crise que possivelmente veio com o start financeiro aí, né? Então, a grande sacada que eu posso dar para vocês é essa. Eu costumo dizer que planejamento financeiro salva casamentos, né? Porque é justamente isso, é tu conseguir prever o que que tu gasta, qual é a despesa e qual é a receita que tu tem, né? O planejamento financeiro, ele vai ser essencial para vocês construírem um futuro juntos. O planejamento financeiro vai ser essencial para que vocês possam entender e visualizar onde vocês querem chegar. Se vocês querem fazer aquela viagem no final do ano, isso precisa estar planejado, né? Se vocês querem colocar o filho de vocês ou os filhos de vocês na escola particular mais top da cidade, por exemplo, isso precisa estar planejado, né? Se tu quer inscrever o teu filho na aula de natação, de patinação, enfim, isso tudo precisa estar planejado, né? Se tu quer fazer aquela festinha de 1 ano que toda mãe sonha, né? Isso também precisa estar planejado. Porque a partir do momento que isso não está planejado, isso acaba entrando numa situação de que daqui a pouco vai haver falta. E aí, quando há falta, há crise. Faz sentido isso para vocês? A crise dos 7 anos, né? Não é bem assim, não é quando as coisas começam a dar manutenção, não é quando as coisas começam a pifar dentro de casa. E aí uma coisa puxa a outra. Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa se conecta com a outra. E aí acaba que vocês entram em crise. Mas lembrem-se, né? Crise tem a ver com oportunidade, né? Eu gosto de acreditar nisso, né? Crise tem a ver com oportunidade de mudança, né? É na crise que tu consegue identificar a tua força. É na crise que tu consegue tomar decisões que vão fazer a diferença para o teu futuro, né? É na crise que a gente se movimenta de forma mais assertiva, mais correta. Então, usa os momentos de crise para fazer melhor, para te tornar melhor, né? Porque, invariavelmente, a gente passa por crises, né? Se crise são mudanças, se crise pelo dicionário é igual a mudança, nós estamos em constante mudança, né? Todos os dias a gente muda. A Elisa de ontem não é a mesma Elisa de hoje, né? Então, se a gente está em constante mudança, a gente está em constante crise. Então, usem essa oportunidade chamada crise para ser melhor, para fazer melhor, né? E planejamento financeiro é algo que pode sim fazer uma diferença bem significativa para evitar as crises no relacionamento, tá bom? Espero que tenha feito sentido para ti. Um beijo grande no teu coração e até o próximo vídeo.